Afaste-se da tenda desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados dele. Olha como é que Deus trata a quebra do princípio de autoridade. Por isso que a gente defende aqui, querido, dando um conselho para você, como homem de Deus e bíblico falando, nós não fomos chamados para se levantar contra a autoridade, nem contra o patrão lá no trabalho, nem contra governantes. A igreja é chamada para orar pelos governantes, não para fazer manifestação, fora isso, fora aquilo, cadeia para não sei quem, tudo. E os crentes estão tão alienados e tão equivocados que eles estão entrando nesses embalos, nessas ondas, sendo que a chamada dos cristãos não é para isso, não é para sair na rua pegando e chamando o povo para tirar presidente, para colocar presidente, não. Então Deus ele trata a questão de autoridade e Deus leva muito, muito a sério. E aí ele fala assim, não é para vocês tocar em nada, que esses caras vão ser eliminados, e quem tiver misturado com eles vai junto. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé à entrada de suas tendas, junto, grava bem essa frase, esse texto, junto com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Vou ler de novo. Eles se afastaram das tendas de Corá e Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé à entrada das suas tendas. A tenda era a casa deles, o lugar que eles moravam, junto com as suas mulheres, seus filhos e as suas crianças pequenas. Continua. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Moisés está dizendo assim: eu não sou líder porque eu quis assumir essa posição por conta própria. Eu fui chamado por Deus. Não é simplesmente por causa do meu status, da minha vaidade, que eu quero ser um líder. Não, Deus me chamou. Então tem muito líder hoje que ele quer ser líder por status. Tem muita igreja hoje que se abre hoje exatamente por causa disso, porque o pastor tem uma ambição, um desejo de ser o pastor presidente de uma igreja, ser o líder de uma igreja. E aí ele vai e ele se manifesta como líder, ele se autodenomina um líder. Não, no caso de Arão e no caso de Moisés, Deus havia chamado eles. Vamos lá, continua. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Olha a autoridade de Moisés. Continua. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Continua. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias. E os engoliu juntamente com as suas famílias. E os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. 33. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. 34. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Queridos, é realmente assustador, não é verdade? Você lê uma história dessa e com um pouquinho de efeito especial dá para ter medo, não dá? Um pouquinho de efeito especial, um pouquinho essas questões tecnológicas que as pessoas colocam nos filmes, daria um bom filme isso daqui. Acho que, se eu não me engano, até teve um episódio da série da Record que passou essa cena lá, né? Quem assistiu isso aí lá na TV, tá vendo? Assistiu lá, viu lá a terra engolindo aquilo, eles não chegaram nem perto, né? Eu acredito, porque realmente é assustador. Mas o que me chamou a atenção nessa história toda? É que a Bíblia vai falar desses três homens, principalmente, Corá ou Coré, Datã e Abirão. E a Bíblia vai mencionar que esses homens levantam-se para fazer isso. Só que na hora que a punição vem sobre eles, a família deles pagou o pato junto.
A família deles foi devorada juntos. A Bíblia fala que a terra abriu e engoliu a família deles. A mulher, os filhos e as crianças pequenas foram todos engolidos. Aí eu pergunto para você, que culpa que tinha a mulher desse cara? Que culpa que tinha o filho desse? Que culpa que tinha as crianças pequenas desses camaradas? E é daí que eu quero pensar com você a nossa mensagem nessa noite. E o tema da minha mensagem é: a minha família não será engolida. Diga assim: a minha família não será engolida. E eu quero falar sobre família hoje. Quero bater um pouquinho nesse tema com vocês, porque me tem preocupado muito a questão de família, principalmente no contexto da vida dos cristãos. Primeiro a gente precisa saber o que é uma família, gente. O que é ter o privilégio de ter uma família? A Bíblia fala no Salmo 68 que Deus faz com que o solitário viva em família. Então, família é um dom de Deus, família é um presente de Deus. Deus quer que você tenha uma família. E Deus quer que você tenha uma família para viver a plenitude, para viver bons momentos, para você viver realmente coisas maravilhosas no ambiente da sua família. Esse é um dos propósitos de Deus para você. Tudo que acontece nasce no contexto da família. Família realmente é a célula máter da sociedade. Realmente aquilo que da onde se origina as bênçãos de Deus, é no ambiente da família. Se a gente fosse grifar família na Bíblia, toda vez que o nome família aparecesse na Bíblia, a gente ia cansar, nossa mão não ia dar conta de tanto que aparece o nome família na Bíblia. Família é um projeto de Deus. Família é um projeto que nasceu para dar certo, mas infelizmente está dando errado. Mas infelizmente as famílias estão se desfacelando, as famílias estão acabando, as famílias estão desconfiguradas. E é isso que eu queria pensar com você um pouquinho nessa noite. O que tem engolido as famílias nos dias de hoje? No caso aqui desse episódio bíblico aqui, a terra abriu literalmente e engoliu as famílias, engoliu aquelas casas, abriu um buraco na terra, puxou a família para baixo e depois fechou. Mas hoje não vai acontecer isso de novo, talvez aconteça. Mas tem outras coisas que têm engolido as famílias hoje. O que tem engolido as famílias? Primeiro são as ideologias. Gente, muita ideologia hoje. A gente nunca ouviu falar tanto nesse nome, ideologia. Tem muita ideologia hoje que são contrário à palavra de Deus, que são contrário aos valores da palavra de Deus. E as ideologias têm engolido as famílias, tem penetrado no ambiente das casas e enfraquecido os lares. O que é uma ideologia? Ideologia é ideais, pensamentos, doutrinas e uma visão de mundo. Isso é uma ideologia. É como eu enxergo o mundo. Então a sociedade hoje ela tem oferecido, tem proposto para todas as pessoas modelos, vários modelos, inclusive no ambiente da família. E o que deixa a minha vida mais preocupada é que os cristãos estão aderindo aos modelos dessas ideologias que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas que os cristãos estão aceitando com muita facilidade. Por exemplo, hoje o divórcio no ambiente da igreja, ele é tido como uma coisa normal, já está normal no ambiente da igreja. E querido, o divórcio não é normal. Divórcio acontece, infelizmente, vai acontecer, é um acidente na vida de muitas pessoas, mas dizer que é normal, não é normal. Então nós não podemos encarar isso como algo normal. E tem tantas outras ideologias que estão penetrando no ambiente da igreja e soando como normais, coisas normais, que a igreja está apenas abraçando. Outra coisa que tem engolido as famílias é a falta de referência. As famílias não têm padrão. Porque ele tem um padrão de família. O cristão precisa ter um padrão família, um modelo. E hoje não, hoje as configurações familiares tem de todo tipo, para todos os gostos. Hoje tem famílias, por exemplo, que a pessoa casou e cada um mora numa casa. O marido mora numa casa e a mulher mora na outra. Alguém já viu família assim? Eu já vi, não sei se você já viu na televisão ou conhece algum contexto assim.
Hoje as pessoas casam, e elas casam cheias de cláusulas nas suas alianças que são totalmente anticristãs. Outra coisa que tem engolido as famílias é o orgulho. Nós vamos falar um pouquinho de cada. O orgulho. E por fim, a falta do posicionamento, a omissão também tem engolido as famílias. E se você gosta da palavra de Deus, tudo que eu vou falar aqui tem a sua base bíblica. Só que geralmente quando eu prego esse tema, ele provoca caras e bocas em muitas pessoas. Geralmente quando eu prego esse tema porque eu não estou aqui para ser um líder populista. Eu não estou aqui para ter a simpatia de todo mundo, para dizer, nossa, ô pastor, bater. Não, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Então tem coisas que você vai ouvir aqui que você vai gostar, e tem coisas que você não vai gostar. Mas vale lembrar que tudo que eu vou ensinar aqui é Bíblia, é palavra de Deus, para mim e para vocês. Porque a pau que bate em Chico, bate em Francisco. Amém? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. A regra é para todos, inclusive para o pastor da igreja, tá bom? Então, nós vamos pensar um pouquinho. Primeira coisa que a gente nota, por que a igreja aceita com facilidade? Por que a igreja perdeu o padrão, a referência familiar? Primeiro, porque ele se afastou da Bíblia. Romanos 12:2 vai dizer o seguinte, muito conhecido o texto: não se amoldem aos costumes deste mundo, aos padrões desse mundo. Põe para nós aí, Laura, esse texto. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Por que a minha família não tem padrão? Porque, aí a segunda parte vai me explicar. Mas transformai-vos pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a minha família perde o padrão porque eu me afasto da palavra de Deus. E quando eu me afasto da palavra de Deus, a minha mente não é transformada pela palavra. E aí eu aceito com facilidade os padrões do mundo, as ideologias do mundo. Então, por exemplo, eu gosto muito de uma outra tradução que fala assim: não vos conformeis com este mundo. O que é o não conformar? Não conformar é não tomar a forma. Então a sociedade hoje ela tem uma forma. Ela tem uma forma que forma. Então não é para nós nos adequarmos ao padrão da sociedade. Isso é muito importante a gente pensar. Uma coisa interessante é que às vezes você vai falar assim: pastor, essa palavra é muito boa, mas a minha família está tudo bem. Mas sabia que é possível uma família estar tudo bem, mas está tudo errado nela? Sabia que é possível estar tudo bem porque a gente fez um acordo, a gente tolerou. Vou dar um exemplo, está eu aqui com a minha esposa. Aí a minha esposa concorda, vamos imaginar que ela concorda que eu posso ter uma segunda esposa. Vamos imaginar que ela concorda. Eu acho que nem em sonho ela vai concordar isso, mas só estou imaginando. Mas vamos imaginar que ela concordasse. Em comum acordo, ela entendeu que talvez ela não tenha disposição para ser minha esposa em tempo integral. Então ela fala assim: eu vou ser sua esposa segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado você arruma outra, e domingo você pega uma folguinha para não ficar muito cansado. Vamos imaginar que ficasse bom entre nós dois, ficasse bom. Sabe qual é o estilo de família esse? É família estilo Celso Russomano. Estando tudo bom para ambas as partes, né? É o estilo Celso Russomano. Tá bom para mim, tá bom para ela, mas tá no modelo de Deus? Não tá no modelo de Deus. Então, mesmo que esteja tudo bem na nossa família, a pergunta é: a nossa família, ela reproduz a vontade de Deus? A nossa família, mas está tudo bem, mas está tudo legal, a gente já se entendeu. Lá em casa a gente já decidiu, lá as finanças são separadas. Lá o marido tem o dinheiro para cá, a mulher tem o dinheiro para lá, cada um tem o seu dinheiro, legal. E vocês estão bem assim? Não, a gente se entende muito bem assim, legal. Mas está no padrão de Deus? Está no padrão da palavra de Deus? Porque a Bíblia não fala que é uma só carne. Como é que a carne tem que ser uma, mas a finança tem que ser separada? Então é tudo isso que tem que ser avaliado no ambiente da família. Agora, vale lembrar, gente, que a gente é crente. Diga assim para o seu irmão: você é crente, filho.
E se a gente é crente, a gente tem um modelo, um padrão a seguir. Senão a gente está perdendo um tempo terrível na nossa vida. Porque se não é para a gente fazer a vontade de Deus, se não é para a gente andar de acordo com aquilo que Deus tem preparado para nós, então vamos transformar isso aqui numa discoteca. Vai dar mais certo. A gente põe umas luzes aqui, já está preto mesmo aqui, já põe umas luzes, e aí a gente combina, se encontra aqui, todo mundo dança, feliz da vida e acabou. Não. Se nós somos cristãos e fomos chamados por Deus, nós temos um modelo. E isso também tem a ver com a nossa família. Então, o que eu tenho que fazer para a minha família não ser engolida? Eu quero falar muito firme com os homens dessa igreja. Quem tem homem aí hoje, dá um glória a Deus aí. Vamos ver se o glória a Deus vai ficar firme assim até o final. O grande responsável das falências da família é a figura masculina. Você pode querer transferir 1001 culpas para sua mulher, você pode responsabilizar ela, porque essa história, toda vez que a gente tenta culpar a mulher da gente, Deus fala assim: eu já vi essa história, lá no Éden aconteceu igual. Não adianta, você pode rebolar para cá, rebolar para lá, fazer marabalismo, a responsabilidade é do homem. Então o que está faltando para grande parte dos homens cristãos? Uma coisa chamada posicionamento. O que tem de homem fraco, banana, frouxo, não está escrito no gibi. Porque não se posiciona, não assume a posição que Deus confiou para ele. Não é a posição de chefão, não é a posição do cara brava na casa. Não, é a posição de líder da família, sacerdote da casa. A gente não está entendendo, mas a responsabilidade em cima, que foi colocada em cima do ombro do homem, da figura masculina. Se você é casado, já está sabendo. Se você não casou ainda, já vai sabendo que é assim que funciona. A responsabilidade maior é do homem. E é sempre o homem que Deus vai procurar. Sempre o homem que Deus vai questionar. Eu gosto muito de uma fala de Josué. Fantástico o que Josué falou. Josué 24, versículo 14. Põe para nós. Josué 24, 14. Olha a fala de Josué, que incrível. Aqui era um momento de decisão. Josué é a figura para nós hoje, a figura do posicionamento. Josué 24, 14. Põe para nós, por favor, isso. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ele está fazendo uma convocação, fez uma reunião com toda a Assembleia, com todo o povo de Deus, e ele está chamando o povo para uma decisão. E aí o versículo 15 vai ficar mais forte a conversa. Ele fala assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor. Ele não ficou aqui negociando. Gente, vocês estão achando pesado demais? Então vamos dar uma mudada aqui. Ele falou o seguinte, simples assim: se para vocês não está bom servir a Deus, no modelo de Deus, no padrão de Deus, na vontade de Deus, se não está bom para vocês, então escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele se posiciona: mas aqui na minha casa é diferente. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa foi a posição do Josué. Ele se levanta. Eu não vejo aquele perguntando a opinião da esposa dele nem dos filhos dele. Ele se levanta como alguém que se posiciona na casa e fala assim: o bastão está comigo. Eu e a minha família vai servir a Deus. Eu e a minha família escolhemos servir ao Senhor. Essa é a posição que nos falta muitas vezes. O posicionamento que nos falta. Tem homem que está vendo dentro da casa dele, né, a família se perder, a família ser engolida por várias coisas, e ele não faz nada. Ele está omisso, porque ele aprendeu o seguinte: não, eu estou cansado de falar, porque se eu tocar nesse assunto vai dar briga, se eu tocar nesse assunto aqui vai ficar desconfortável. Que fique desconfortável. Esse dia eu conversei com um pastor, não vou falar o nome dele, porque é um amigo meu aqui da cidade, mas ele falou assim para mim: pastor, eu estava aqui na igreja, ele passou aqui e tal, entrou, conversou comigo. Pastor, esse tema, né, de casamento, família, é um assunto que eu nem prego na minha igreja, porque isso aí
eu tenho medo, sabe, tá sempre em confusão, os irmãos não gostam, tudo. Eu falei para ele, então você não está servindo para ser pastor. Eu falei para ele, então você não está servindo, porque você está com medo de pregar a palavra de Deus para as pessoas, está com medo de ensinar a vontade de Deus para as pessoas, porque é um assunto sensível mesmo. As pessoas não querem ouvir, mas é a verdade. É você que puxa a fila na sua casa, homem. Pelo menos deveria ser. Você é o primeiro que toma banho para vir para o culto. Você é o primeiro que levanta para dizer, hoje é dia de servir a Deus, vamos buscar junto. Você é o cara que puxa a fila na sua família. Pelo menos deveria ser. Agora, se você está deixando sua mulher te empurrar, deixando seus filhos te empurrar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, a família está sendo engolida muitas vezes porque não tem posicionamento. Não está se posicionando. Qual deve ser o modelo de família que eu devo seguir? Você não é a minha família que é modelo. Minha família não é a família modelo. Apesar de Deus estar tentando conduzir a minha casa sempre na presença de Deus. Mas não é um modelo. O modelo que você tem que seguir de família é a Bíblia. A palavra de Deus. Que tem um padrão pré-estabelecido por Deus para uma família ser bem sucedida, para uma família dar certo. Então, se você não se conecta com a palavra, você não sabe a vontade de Deus para a sua família. Por isso que ele fala, Romanos 12:2, não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transforme a sua mente, mas transformar pela renovação da mente, para você experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Agora você precisa conhecer o padrão de Deus. E sabe qual que é o padrão de Deus? Um ditado bem popular que todo mundo conhece. O padrão de Deus é cada macaco no seu galho. Esse é o padrão de Deus. Cada macaco no seu galho. Na família, cada um tem um lugar. E toda vez que alguém sai desse lugar, saiu da vontade de Deus. Toda vez que alguém ultrapassa esse limite, saiu do lugar da vontade de Deus. Então a família, todo mundo tem o seu lugar na família. Então eu quero ler alguns versículos aqui, para a gente pensar junto o lugar de cada membro da família. Efésios 5:22. Efésios 5:22. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Aí as irmãs mais feministas falam assim, Tava bom o culto, agora começou a ficar ruim. Tava bom, agora ficou ruim. Não, querido, mas é a Bíblia. Ou a gente rasga da página, rasga isso da Bíblia. Mas tá lá. E se a gente tiver que rasgar isso da Bíblia, vai ter que rasgar muita folha da Bíblia. Não é só essa aqui não. Mulheres, se sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Então, olha só que forte. A maneira como a mulher se submete ou se relaciona com o seu marido é a expressão de como ela trata a Deus, como ao Senhor. Continua, por favor. Pois o marido é o cabeça da mulher. Diga ai. Dói, eu sei que dói, irmão, eu sei, mas é a verdade, é a Bíblia. O marido é o cabeça. Aí você fala assim, pastor, o meu é um cabeçudo. Eu sei que é, mas é. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí a gente pega esses versículos da Bíblia que são difíceis para nós, são difíceis, e a gente tenta dar outro significado para eles, tenta deixar mais leve, deixar mais light. Aí a gente vai dizer assim, pastor, sabe o que é? O senhor está muito retrógrado. Pastor, o senhor está ultrapassado. Acorda, pastor, século 21. A sua igreja até preta pastor. Aí o senhor está nessa ainda. Sai dessa, pastor. Sai dessa. Essa daí não cola mais. Isso aí já é retrógrado demais. Não, isso é palavra de Deus, continua sendo palavra de Deus. Quem acredita aqui que a Bíblia é a palavra de Deus? Levanta a mão. Olha que legal, estamos juntos. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, por que Deus quis isso? Porque Deus é contra as mulheres. Será que é isso? Deus tem um problema
Eu acho que Deus, ó a teoria minha, eu acho que Deus foi casado. A mulher de Deus deve ter dado trabalho para ele. Ele pegou raiva das mulheres e ele falou: agora eu vou pegar no pé delas. Será que faz sentido isso? Não. Sabe quando Deus orienta dessa maneira? É porque Deus está querendo levar a família para um lugar seguro. Deus está querendo dar à família um lugar seguro. É por isso que Ele estabeleceu dessa forma as famílias. A família vai dar um lugarzinho também para os filhos. Efésios capítulo 5, capítulo 6, versículo 1. Vamos ver. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Qual que é o lugar do filho? O lugar do filho é o lugar de obediência. Agora o menininho desse tamanho está mandando dentro da casa. O gurizinho desse tamanho está determinando dentro da casa o que faz e o que não faz. Vamos dormir? Não, não vou. Vai assistir agora? Não, não vou. O moleque está determinando dentro de casa como é que a família vai funcionar. E nós cristãos estamos vendo tudo isso aí, assistindo de camarote. E a gente não está fazendo nada. Isso é omissão. Por quê? Porque o lugar do filho é lugar da obediência e ponto final. Um filho deve obedecer o pai e a mãe dele e ponto final. Mas está difícil, pastor, você não sabe. Está difícil. Mas é como disse um amigo virtual. Ele fala assim: a gente reclama, essa geração hoje está complicada, está muito mimada. Aí a pergunta é: quem foi que mimou? Quem mimou foi a gente, a geração que passou. Então, ou a gente se posiciona dentro da casa da gente para colocar cada coisa no seu lugar. O lugar do filho é o lugar de obediência. E olha só o que a Bíblia ainda continua falando. Põe para mim o próximo versículo, Laura. O próximo versículo 2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Você percebe que ele fala do lugar do filho e depois ele conecta isso com o mandamento. Ele conectou essa ordem com o mandamento. Ele espiritualizou a ordem, dizendo: olha, se o filho que não honra pai e mãe, o filho que desobedece o pai e a mãe, ele está desonrando o pai e a mãe. E esse filho que está desonrando o pai e mãe, tem algo reservado para ele. Versículo 3: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. E o contrário disso? Vamos ler o contrário. Para que o filho que não honra pai e mãe, tudo vai mal e ele vai viver pouco na terra. É assim que a gente educa os nossos filhos, falando para eles: vida curta para filho desobediente. E às vezes a vida curta, que não significa talvez a morte física. Talvez vai ser os dessucessos dele para toda a vida dele. Por isso que o lugar de filho cristão, é lugar de obediência. O lugar dele é o lugar de obediência. Esse é o modelo da família padrão de Deus. Versículo 4: pais, não irriteis seus filhos, antes criem-nos. Olha a orientação de Deus. Como que é para criar filho? Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas se o pai não sabe nem o que Deus fala a respeito dele, quanto mais sobre o filho. Se o pai não sabe nem o que Deus fala a respeito dele mesmo, quanto mais sobre o filho. Está entendendo que não dá mais para negligenciar a Bíblia, gente? Ou a gente é cristão e procura saber o que Deus fala sobre a nossa família, como a gente vai conduzir a nossa casa, ou larga a mão. É como Josué falou, ou você se posiciona de outra forma. Porque o que está interferindo na educação do seu filho? O que está lá ditando as regras na sua casa? É a psicóloga? É não sei quem? Ou é a palavra de Deus? Eu ainda fico com a Bíblia, apesar de saber que tem pedagogos super competentes, pessoas super inteligentes, mas eu ainda fico com a Bíblia. Se o pedagogo estiver falando algo que está harmonizado com a Bíblia, estamos juntos. Se estiver desarmonizado com a Bíblia, eu desprezo o que ele fala para ficar com a Bíblia. É assim. Ele pode me chamar de ignorante, de tapado, de cabeça dura, mas eu acredito 100% na Bíblia, na palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Esse provérbio aqui é um provérbio muito forte mesmo. Diz, Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. Põe para mim, por favor.
A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Você vai deixar o seu filho entregue a si mesmo? Querido, depois que, se você não aproveitar agora, depois vai ser tarde demais. Mostra o lugar dele na casa. Mostra o lugar dele na família. Mostra o lugar dele. Ah, pastor, meu filho já está grande. Dá tempo ainda. Pelo menos na sua casa quem manda é você. Você tem que deixar isso claro. Agora os filhos estão levando a namorada para fazer sexo dentro da casa e o cara lá não faz nada. Está levando a namoradinha dentro da casa. Dá licença, eu vou ficar aqui no quarto com ela aqui. Na minha casa não, Juvenal. Na minha casa não. Aqui tem líder. Aqui quem manda aqui na minha casa sou eu. Agora não, a gente está tão moderno o negócio, está tão moderno o negócio, que a gente perdeu a referência, perdeu o padrão. A Bíblia diz, querido, que o Salmo 127, versículo 4, que os filhos são como flechas. Qual que é a função de uma flecha? Para que a gente usa flecha? Para acertar o quê? Um alvo, não é? Correto? Aí eu pergunto para você como pai, do jeito que você está educando seu filho, aonde que você vai acertar ele? Do jeito que você está mostrando para ele o lugar dele na família, aonde que esse filho vai parar? O que você vai entregar para a sociedade? É os próximos delinquentes? Não, gente, nós somos cristãos. Não importa, mas meu amiguinho faz, mas não importa o que estão falando. Como diz a minha esposa para meus filhos, você não é todo mundo. Mas todo mundo, mas você não é todo mundo. Aqui tem um padrão. Para você ter uma ideia, meus filhos não estão aqui hoje no culto da noite. Ninguém falou para eles, mas é questão da educação. O Samuel, primeira vez que ele vai fazer isso, ele organizou lá com os amigos da escola hoje um futebol. Ele já está um mês organizando isso, está no WhatsApp, está tenso lá, porque ele está liderando o negócio de organizar tudo. Aí o pessoal desiste. Então, eu estou dando risada, né? Vendo ele lá, fritando o cérebro dele. Só que ele sabia que ele ia jogar hoje, marcou lá no Bigudo para jogar hoje. Ele falou assim: eu vou no culto de manhã, e acordou o irmão dele, nós vamos no culto de manhã, e à noite a gente vai jogar bola. Não foi eu que falei, você tem que ir para o culto de manhã para depois jogar bola. Porque ele entendeu que é uma prioridade para ele estar aqui. Uma prioridade para ele estar no culto, buscar a Deus junto, em família. É importante isso. E eu falo a família espiritual, os irmãos. Qual que é o ideal, gente? O ideal que você deve sonhar. Salmo 128, 3. Salmo 128, 3. Esse é o ideal que nós devemos buscar para a nossa casa. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esse salmo, o Salmo 128, é um salmo direcionado para você, homem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será tudo dirá bem. Então, olha só. Esse homem, que é o sacerdote da casa, ele deve idealizar esse tipo de família aqui. Uma família que consegue ainda se reunir em volta da mesa para falar. Querido, o melhor ambiente que tem para você verificar os corações, você como líder da sua casa, como o líder da sua família, o melhor ambiente que tem é o ambiente da mesa. Quando você tem o privilégio. Agora, os cristãos, um comendo na frente da novela, outro comendo na frente do computador, outro, e está tudo bagunçado. Não, que traz todo mundo para a mesa. Vamos, hora da refeição, vamos refazer a refeição juntos. Eu lembro que antigamente os pais falavam na hora da refeição: não, aqui não é hora de falar, fica quieto, agora é hora de comer. Quem lembra disso? Não, agora não. Na verdade, o melhor lugar para falar é a mesa. O melhor lugar para você checar os corações, para você ver como é que está a sua família, para você ver como é que estão os seus filhos, para você ver como é que está o coração da sua esposa, para a sua esposa ver como é que está, para a esposa ver como é que está o coração do marido. Ali, naquelas conversas da mesa. Eu lembro um dia, foi um dia muito emocionante na nossa casa. Minha esposa acho que vai lembrar, a gente estava sentado, eu, ela, e a gente terminou de fazer a refeição e continuamos na mesa, conversando com as crianças, dando risada, tudo. E aí, de repente,
eu peguei e comecei a destacar a qualidade. Aí eu peguei, destaquei a qualidade da mãe, né? Falei coisas sobre ela, destacando as coisas positivas nela, tal, destacando, e depois pulei para o outro filho, e aí a gente foi trocando, cada um foi fazendo isso. Agora você vai falar. Aí todo mundo foi participando. Quando chegou a vez do Josué, o Josué se emocionou tanto que ele começou a chorar na mesa. Eu não consigo falar. A minha família não saía. Aí ele ficou tão emocionado com aquele ambiente. Por quê? Porque aquele ambiente da mesa é um lugar maravilhoso para você checar o coração da sua casa. Ali vai soltar, ali ele vai falar às vezes que ele está sofrendo um bullying na escola, que alguém riu de uma característica dele. Ali ele vai contar que tirou uma nota ruim na aula, sei lá. Então é muito interessante, porque o ambiente da mesa, ele proporciona para nós momentos maravilhosos. Agora, uma coisa que está engolindo a família é o orgulho. O orgulho destrói as famílias. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não se permite tantas coisas. Eu fiz algumas anotações aqui. Primeira coisa que o orgulhoso não consegue é reconhecer o erro dele. Sabia que pai erra também? Pai erra, mãe erra, filho erra, todo mundo erra. E o orgulhoso não consegue reconhecer o erro. Por ele não conseguir reconhecer o erro, ele perde a autoridade na família. Perde a autoridade porque ele não reconheceu que ele errou, que ele tomou a decisão errada, que ele falou que não devia, que ele foi muito áspero. Esses dias eu peguei, fiz um comentário com meu filho também, o Josué. E o Josué é mais emotivo. E aí eu percebi que eu fui muito feliz mesmo. E aí ele pegou e ficou muito triste. Eu peguei e depois chamei ele e falei: filho, puxa vida, eu não queria ter falado aquilo, foi errado daquela forma que eu falei e tal. Não tem problema você falar que você errou. Vença o orgulho para não perder sua família. Vença o orgulho para não perder sua casa. O orgulhoso não pede perdão. Ele não reconhece erro e ele também não pede perdão. Tem gente que parece que cria um nó aqui na garganta na hora de pedir perdão, né? Não sai. Eu costumo ver as pessoas falar assim: ela errou, aí ela está tentando pedir perdão, ela olha para a pessoa e fala assim: eu te perdoo. Eu te perdoo, tipo assim, porque ela quer dizer assim: você que está errado, eu te perdoo. Não, me perdoa, eu que errei, foi eu. O orgulhoso não pede ajuda. Ele não pede ajuda, ele não consegue clamar por socorro. O orgulhoso não consegue destacar as qualidades, verbalizar, falar coisas. Gente, quantos casamentos não estão se perdendo? Sabe por quê? Porque o cara sabe que tem uma boa esposa, o cara sabe que tem bom filho, mas o cara não afirma. O cara não fala. Aí a gente vai atender os casamentos, sabe o que as mulheres falam? Ele não fala, ele não destaca uma qualidade minha. Ele não fala nada sobre mim. Tudo. E não é que o cara acha que a mulher não tem, é que ele não sabe verbalizar isso. Ele não sabe dizer para ela. E vice-versa, a mulher também precisa falar isso para o marido. E quinto, não aceita correções. O orgulhoso não aceita ser corrigido. Não aceita ninguém falar para ele que ele errou. Não aceita ninguém apontar o dedo para ele. Às vezes o seu filho vai dizer isso para você: pai, você errou. Moleque, não. Às vezes ele identificou um erro seu, uma fala sua, um comportamento seu. E aí? Aí você vai ficar orgulhoso até quando? Para perder a sua família? Não, resgate sua família. Quer ver uns exemplos bíblicos sobre como a responsabilidade do sacerdote do lar é muito, muito poderosa? Vamos pensar primeiro no primeiro personagem, Noé. Quem é que sabe aqui o nome da mulher de Noé? Alguém sabe? Porque a Bíblia não menciona. Na hora que Noé está construindo a arca, a Bíblia não fala que a mulher dele estava lá ajudando, a Bíblia não fala que os filhos dele estavam lá ajudando, mas eu tenho certeza absoluta que a família estava lá. Eu tenho certeza que ele envolveu a família naquela missão. A missão era de Noé. A missão era de Noé, mas a família ia se beneficiar com a missão dele. Tanto é que a família se salvou porque ele cumpriu a sua missão.
Ele cumpriu a missão dele, ele conseguiu cumprir a missão. E quando o dilúvio veio, a família dele, a casa dele foi salva. O líder da família vai ser o que vai ser procurado. Vamos fazer uma leitura honesta? Deus fez o homem e fez a mulher. Colocou lá no jardim do Éden. Primeiro fez o homem, depois fez a mulher. Aí, quem foi que comeu o fruto primeiro? Quem foi? Ajuda aí, fala que eu esqueci o nome da... Quem? Eva. Então, teoricamente, quem foi o culpado? Quem? Me ajuda aí. Ah, nossa, que dificuldades em manter para assumir, né? Meu Deus do céu. Quem foi o culpado? Eva. Engraçado, né? Aí vai falar assim, não, pastor, que discurso machista. Pastor, o senhor é machista. Sabia que eu já levei nome de machista? Teve uma irmã uma vez na igreja, que ela apontou o dedo na minha cara e falou, o senhor é machista. Eu não sou machista por vários motivos. Primeiro, se eu fosse machista, nenhuma mulher pregaria nesse púlpito aqui. Para começo de assunto, porque o machista, ele teria dificuldade. Uma vez teve um cara aqui que veio no culto aqui, ele era machista. Eu fui lá fora, ele estava no estacionamento. Eu não gostei da igreja, tem uma mulher pregando. Ficou bravo. Deus abençoe ele. Procura uma que não tem. Aqui tem. Então não tem nada a ver com machismo. Agora, se foi a mulher que comeu o fruto, ela foi lá e o pobrezinho do Adão estava quietinho na dele. Pobrezinho do Adão. Lá na dele, de boa. Aí a mulher chega na hora e ainda dá um pedaço para ele ainda. Não foi. Os homens me ajudam. Não foi uma injustiça isso aí, gente? Sim ou não? Me ajuda aí. Vocês estão com medo? É que eu estou mais longe da minha mulher, né? Porque eu vejo alguns aí torcendo aí, a mulher beliscando. Não, mas se você fizer uma leitura honesta do texto, você vai ter essa impressão. Agora, quando Deus vem procurar, quem que ele procura? Quem que ele procurou? Adão. Por quê? Sendo que Deus viu tudo, Deus sabia que foi Eva. Mas por que ele procurou Adão? Porque Adão era o líder. Adão é que tinha a missão de guardar o jardim, de lavrar, de cuidar, de proteger. Era Adão, o responsável era ele. Sempre a responsabilidade vai ser do sacerdote. É ele que vai ser procurado por Deus para prestar conta. Por exemplo, Davi cometeu adultério com a Betseba. A mulher dele não tinha nada a ver, a família dele não tinha nada a ver. Mas quando Deus puniu, o que Deus falou para ele? Ó, Davi, por causa disso, a espada não vai sair da tua casa. A família inteira pagou o preço por conta da negligência do sacerdote do lar, daquele que foi chamado para proteger a casa, para liderar a família, e saiu da posição dele. A família toda pagou o preço. Quem foi o responsável aqui na nossa história principal, no livro de Números? O que a mulher desses caras fez? A terra abriu e engoliu a família toda por causa da negligência do líder da casa, do sacerdote do lar. Então, como que Deus quer que você, marido, veja a sua mulher? Agora eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai provocar aqui algumas reações. Porque às vezes o próprio Deus está dizendo que é para o marido ver a mulher desse jeito, mas a mulher não quer ser vista desse jeito. Deus quer que o homem veja a mulher desse jeito, mas a mulher não quer ser vista desse jeito. Que jeito? 1 Pedro 3,7. Olha o que Deus está mandando. Olha como que Deus está mandando nós, homens, vermos as nossas esposas. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nos com honra, como parte mais frágil. Deus quer que a gente veja a nossa mulher assim. Agora, a mulher hoje, chamar ela de frágil, ela se sente ofendida. A mulher moderna hoje, não, eu não aceito. Eu não sou frágil. Eu sou empoderada. Eu sou poderosa. Mas a mulher cristã, ela deve ter o prazer de ser vista dessa forma pelo seu marido. Não quer dizer que ela é menor, não quer dizer que é pejorativo. Deus quer que eu e você enxergue as nossas esposas dessa forma, como uma parte frágil. E ter sabedoria para conviver com a mulher, porque conviver com mulher não é fácil, irmão.
É fácil. Por quê, pastor? Estou dizendo porque elas são a mulher passa por coisas que o homem não jamais vai passar. Quando chega o período da TPM da mulher, o corpo da mulher passa por uma transformação incrível, incrível. Tudo muda, o humor muda, tudo muda. Dói o corpo, tudo. Às vezes, só de tocar, às vezes você tocou, nunca aconteceu nada, mas naquele período você vai tocar na mulher, e tem que ter sabedoria para conviver com essa mulher e entender que ela é sim mais frágil. Agora, não basta só o homem entender, a mulher cristã também precisa assumir esse papel. Dizer assim, eu preciso do meu marido, eu preciso desse homem, porque realmente eu sou mais frágil. Não está dizendo que ela é incompetente, que ela é burra, nada, está dizendo que ela é mais frágil. E Deus fez o homem mais rústico do que a mulher mesmo. O homem é mais rústico. Tem coisas que o homem vai aguentar que uma mulher jamais conseguiria aguentar. Nossa, pastor, me senti ofendida de novo. Porque não é possível que você está falando um negócio desse. Tudo que uma mulher pode, um homem também pode. Sim, pode. Pode enfrentar, mas não pode suportar. Então, Deus preparou o homem para levar algumas cargas. Assim como preparou a mulher para levar algumas cargas também, como a carga da gravidez, que o homem não vai conseguir carregar. Mas você, mulher, precisa aceitar esse lugar e esse olhar. Por que as famílias estão dando problemas? Por conta disso. Porque a mulher não aceita ser olhada dessa forma. E aí, querida, a família é uma coisa tão séria para a gente ficar tratando com disputa, com queda de braço, com isso, com aquilo. Não. A missão do marido em relação à sua família, ao seu casamento, é extremamente desafiador, sim. Porque o que Cristo falou? Falou que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí eu já vi várias palavras sobre isso. Tem até alguns seminários de casais no Brasil, que na minha ótica, alguns deles são uma porcaria. E eu vou te explicar por quê. Porque leva um monte de casais para um auditório como esse. E aí começa a colocar esse tema. E vai dizendo assim, olha, assim que você tem que tratar sua mulher. Olha, assim, não sei o quê. Aí o cara vai se sentindo tão incompetente, tão incapaz de atingir aquele padrão, porque é um padrão tão elevado, tão incapaz. Agora a gente esquece de dizer assim, como que Cristo amou a igreja? A parte romântica é dizer, ele se entregou por ela. Essa é a parte romântica. Mas vai muito mais além. Cristo amou a igreja dizendo não para a igreja. Cristo amou a igreja corrigindo a igreja. Isso é amor também. Não é o marido chato. É o líder que está liderando a família. Agora não, só aceita o amor se for esse amor romântico dos filmes. O amor, se entregou por ela. Essa é a parte romântica do negócio. Mas vai muito mais além esse amor de Cristo pela igreja. Ou Cristo deixou a igreja fazer o que a igreja queria? O amor de Cristo deixa a igreja a Deus dará? Não. O amor de Cristo deixa a igreja bagunçada? Não. O amor de Cristo se posiciona. Agora a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Provérbios 14:1. Provérbios 14:1. Põe para nós, olha. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. Então está falando aqui de dois tipos de mulheres: a sábia e a insensata. Então tem essa sabedoria da mulher que é imprescindível. Eu de verdade, eu acredito 100% no potencial da mulher. Quando Deus criou a mulher, a fala de Deus a respeito da mulher foi essa. Gênesis 2:18. A fala dele foi essa daqui, ó.
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E eu fui pesquisar o que é essa palavra idônea. Olha a palavra idônea, o que significa: que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apta, capaz, competente. Então essa é a mulher. Eu acredito nessa mulher. Uma mulher extremamente inteligente, que foi dado um lugar para ela na família, que vai ajudar a salvar a família ou não, porque a sábia edifica, a tola destrói. Qual foi o papel que foi dado para essa mulher na família? O lugar de subgerente. E por que tem muito casamento dando errado? Porque às vezes quer usurpar a posição. É o mesmo pecado de Coré, de Datã e de Abirão. Quer usurpar o lugar. E entenda, não é uma guerra de poder, não é uma queda de braço. Nós estamos falando de lugar seguro. Você, mulher, deve ajudar o seu marido na missão de sacerdote do lar. Deve ajudar, deve empurrar ele para ser esse sacerdote. Deve incentivar ele para assumir esse lugar de líder da sua casa. Mulher idônea, você tem competência para isso. Você é capaz de fazer. Eu acredito que a mulher pode fazer tudo que o homem pode fazer, tudo. O cérebro da mulher é inteligente. Não posso dizer que a mulher é mais inteligente que o homem, e nem dizer que o homem é mais inteligente que a mulher, que aí sim seria preconceituoso falar isso. Mas cérebro é cérebro. Mulher é inteligente, homem também é. Homem é mais cabeçudo para tomar as decisões, sim. Mas é inteligente. Se exercitar o cérebro, funciona também. Agora, o seu papel na família é ser a sub. Agora, deixa eu desmistificar algumas coisas que a gente já escutou falar. Por exemplo, o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Quem já ouviu falar nisso? É verdade? Não, isso não está na Bíblia. É romântico, é engraçado, mas não é uma verdade. Vamos romantizar. Tirou a mulher da costela porque é para colocar ela igual o homem aqui. Também não é uma verdade. O lugar da mulher é um lugar de submissão. E o que é ser submissão? É ser capacha do marido? Também não. Porque essa mulher idônea, ela é competente, ela é capaz, ela é extremamente inteligente. Mas ela recebeu uma função na família, que é ser a auxiliar do marido, para que o marido construa a arca, para que o marido conduza a família. Então a palavra submissão, eu sempre falo isso, é muito claro, não precisa nem de muito esforço para tentar entender. Porque se você separar em duas, você vai entender. A palavra sub, ela quer dizer por si só, debaixo. Ela não quer dizer do lado, ela quer dizer debaixo. Missão, debaixo da missão. A missão é de quem? A missão foi dada ao marido. Deus vai cobrar do marido, a missão é dele. E qual que é a missão dele? A missão dele é ser o sacerdote da casa, é conduzir a sua família, principalmente no quesito espiritual. É aquele que tem que puxar a fila, é aquele que tem que levantar e conduzir a casa. Agora você, como uma mulher de Deus, para mim concluir, o último versículo que eu vou ler, deve tomar uma postura, também se posicionar. Atos capítulo 5, versículo 7. Vou falar de um casal chamado Ananias e Safira. Você já deve ter ouvido falar dessa história. O Ananias, ele chegou e falou assim, rapaz, lá na igreja o negócio tá bom lá, os irmãos estão tudo ofertando lá na igreja lá, e eu também estou querendo fazer uma oferta. Vou botar o nosso terreno para vender. Aí botou o terreninho dele lá na ilha, lá na região dele, lá na ilha, tipo foi o Barnabé, não. Lá na região dele lá, botou o terreninho para vender, vendeu a propriedade dele lá. Aí chegou para a mulher e falou assim: meu amor, vendi o terreno. Só que rapaz, tanto dinheiro aqui, dava para nós fazer outras coisinhas, que dava para ir no cinema, dava para comer uma comida japonesa, é muito dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Eu vou dar uma oferta lá na igreja, mas quando alguém perguntar para a gente vai combinar aqui. A gente vai dizer que esse é o valor inteiro do terreno que a gente vendeu. E a gente pega uma parte e guarda para a gente. O que a Safira fez? Que bom! Ai, que legal! E eles foram lá, seguiram com o plano. O Ananias chegou lá no culto lá, todo felizão, com o envelopinho na mão. Tá aqui minha oferta. Aí o pastor da igreja perguntou, vendeu o terreninho lá? Vendeu.
Vendeu por quanto? Ah, vendi por tanto. Rapaz, mas por que tu mentiu pro Espírito Santo? Beleza. Daqui a pouquinho passou algumas horas, a mulher do cara vai na igreja também. O marido foi pra igreja, não voltava, a mulher vai buscar o cara. Chega lá. E aí, dona Safira, tudo bem? Tudo. Você não viu Ananias não, pastor? Então, Ananias falou que vocês venderam um terreno. É verdade que venderam por tanto? Ela falou, é verdade. Então morre também, feliz. Puf, morreu também. Morreu a mulher e morreu o marido. Por quê? Porque a Safira, ela tinha um papel importante nessa história. Ela devia ter dito assim para Ananias: Ananias, isso não é uma mentira? Ananias, o que nós estamos fazendo, Ananias? Você não é um homem de Deus, você está mentindo. Agora o que ela fez? Ela participou da mentira. A mulher sábia, ela vai orientar o marido. Ela vai alertar o marido. Ela vai sinalizar para o marido. Sim, a decisão sempre vai ser do líder, do líder. Mas ela não vai ser omissa. Não vai ser omissa. Ela vai dizer assim, ó, tá errado isso. Não está certo, não está coerente com a nossa fé. Isso não é mentira. Não, isso não está errado. Esse programa que está assistindo não é esquisito. Agora o cara está lá assistindo Big Brother, as mulheres lá debaixo dos edredom lá, e a mulher está vendo lá, e está toda a família reunida assistindo Big Brother, como se nada tivesse acontecendo. Todo mundo está de... Não, nós precisamos se posicionar para viver um padrão de família que agrade a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos orar pelas nossas casas. De verdade, gente, vamos repensar o padrão de família que a gente está vivendo. A nossa família, ela vai servir para influenciar, sim, para, de alguma forma, tocar em outras casas e outras famílias. Agora, nós precisamos, de verdade, querer se adequar ao padrão da palavra de Deus. Logo, logo nós teremos uma grande novidade aqui na igreja, para todos os casais. Ah, não, é só para... Tem gente que pensa que é só para casamento que está ruim. Não. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Então nós vamos ter daqui uns dias, nós vamos anunciar daqui uns dias, nós vamos ter aqui a abertura do curso Casados para Sempre, logo, logo. Vamos começar uma sessão muito forte de cursos para a família. Vai ter o Casados para Sempre, para tocar nesses assuntos de família, para configurar as famílias no modelo e no padrão de Deus. Queira viver família. Aí você vai falar, pastor, e o meu caso, pastor? Eu não tenho mais família, eu separei, eu não vivo mais com ninguém. Ora a Deus, irmã. Ora a Deus para Deus te dar uma família, para Deus te dar novamente uma chance de viver em família. Ah, pastor, mas eu estou muito bem assim. Então amém. Então vai cuidar das coisas de Deus. Então vai se entregar para Deus. Mas se você quer viver família, se você quer ser um cristão genuíno e viver o padrão de Deus para sua família, faça isso. Fala para Deus, Deus, quero viver o modelo de Deus para minha casa. E eu quero convidar você a pegar a sua esposa agora, seus filhos, se estiver perto de você. A gente vai orar pelas famílias. Chama minha esposa aqui para a gente orar junto.